Olá, amigas, olá, amigos, trabalhadores, frequentadores, caros internautas, da Sociedade Espírita Irmã Rosália, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos comentar sobre o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Tema esse Kardec dedicou o capítulo 20. E nesse capítulo, Allan Kardec nos traz uma passagem intitulada Os Trabalhadores da Vinha. E ele vai fazer então a comparação do reino de Deus com essa vinha. Ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época, as pessoas, os trabalhadores, eles não tinham um trabalho fixo. Eles trabalhavam por diária. Então era comum, todos os dias já, ao raiar do sol, esses trabalhadores se reuniam numa praça, num local, onde as pessoas passavam ali e os contratavam para trabalhar nas suas fazendas, nos seus negócios. Então, esse senhor passou ali e já encontrou esse grupo ali que estava aguardando alguém para convidá-los para o trabalho e fez o convite. Convencionou com eles que pagaria 1 denário por um dia de trabalho. Naquela época também é bom frisar que o dia de trabalho ele era de sol a sol. Eram 12 horas de trabalho. Então, no nosso relógio aqui, é de 6 da manhã às 6 da tarde. Então, ele convencionou então, que pagaria a eles 1 denário, né? E aí, então, ele os enviou para a sua vinha. Mas mais tarde, um pouco, lá pela 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, esse senhor, esse pai de família, talvez ele tenha desconfiado que aqueles que ele convidou para trabalhar não daria conta, talvez seria insuficiente o número de pessoas para que terminasse a tarefa à tarde. Então ele saiu mais uma vez, agora às 9 horas da manhã, e encontra outras pessoas na praça, sem fazer nada. Ele diz para eles, ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Né? E eles aceitaram a proposta e eles foram. Mas aí depois ele sai novamente na 6ª e na 9ª hora do dia. 6ª hora, meio-dia. 9ª hora, 15 horas, 3 horas da tarde. Ele sai e faz o mesmo, ou seja, ele envia aqueles trabalhadores para a sua vinha e diz que pagaria aquilo que fosse razoável. Mas, mesmo assim, mesmo sendo 3 horas já muito perto do encerramento do expediente, que era às 8 horas, então só 3 horas, mas mesmo assim ele sai mais uma vez ainda. Ele sai agora na 1/10ª hora, ou seja, 5 horas da tarde. Faltando apenas 1 hora para encerrar o expediente, ele sai novamente. E aí ele encontra numa praça uns trabalhadores que estavam desocupados. Ele então fala para eles assim, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Porque já era o dia todo, estavam encerrando o expediente. Então eles disseram, né, que ninguém tinha vindo até ali os convidar para trabalhar. Ou seja, ninguém ainda havia chamado eles para pagar o salário do dia. E eles então disse, aquele homem então, que o pai de família, então disse para eles, então, ide também para a minha vinha. Você observa que no primeiro, ele combinou que pagaria 1 denário. No segundo, no terceiro, ele não combinou que pagaria o que fosse razoável. E no último agora, ele não fala nada, ele só fala assim, ide vós também para a minha vinha. Não combinou se pagaria ou se não. Né? Isso é um fato importante. Quando foi à tarde, naquela época era obrigado a pagar o salário dos trabalhadores todo dia no fim do expediente. Então, ao cair da tarde, ou seja, às 18 horas, 7 horas, 6 horas da noite, 6 horas da tarde, o dono da vinha chamou então aquele que cuidava do seu negócio, né, o seu capataz, o administrador ali do seu negócio,
e pediram para pagar os trabalhadores, mas começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então nós vamos ver que o nosso tema de hoje é esse, né? Os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Vamos falar sobre isso hoje. Então aqui ele já começa assim, chamando os trabalhadores, paga-os começando pelos últimos até os primeiros. Qual será o objetivo disso, né? Aproximando então aqueles que só chegaram às 5 horas da tarde, receberam 1 denário cada um. E então aqueles outros, né, que viriam ao seu turno, aqueles que chegaram primeiro, acharam que ia receber mais, porque afinal de contas eles trabalharam 12 horas e os outros só trabalharam 1 hora. Então eles acharam que ia receber mais que os primeiros. No entanto, ele recebeu também 1 denário. E aí eles foram reclamar. Chamaram o pai de família para fazer uma queixa, né? Queixaram, né? E justificaram. Como pode as pessoas chegarem aqui 1 hora só, de tardezinha, sem nem sol, e nós estamos exportando o calor do dia e recebemos igualmente. E então o pai de família, dono da vinha, né, responde a um deles com um termo até amigável. Diz: meu amigo, não te causa dano algum. Não convencionasse lá pela manhã que receberia 1 denário pelo seu dia de trabalho? Toma o que pertence e vai. Quanto a ti, né? Darei o último tanto quanto a ti. Afinal de contas, né, o dinheiro era dele, né? Ele podia fazer aquilo que eu achava mais conveniente. Eu falo para ele assim: não é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E então Jesus encerra a parábola dizendo que assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Essa é a nossa parábola de hoje. Nós vamos tirar daqui então o espírito da letra, né, como se diz, para poder compreender essa questão. Como que pode, né? Qualquer um de nós que estiver numa situação dessa, nós não vamos achar bom, né? Parece que há uma injustiça nisso aí. Há uma injustiça quando diz que algumas pessoas trabalham 12 horas e recebem um valor. Outros trabalham apenas 1 hora e recebem o mesmo valor. Onde é que está a injustiça? Aí está a nossa interpretação. Porque nós estamos ouvindo dizer que Jesus está dizendo que esse pai de família, ele está comparando ele com o reino dos céus. Como ele não tem como ainda falar para a gente, explicar com as próprias linguagens o que é o reino dos céus, que nós hoje não entendemos, principalmente há 2000 anos, então ele faz uma comparação. Então, na verdade, ele está falando do reino de Deus. E no reino de Deus o que importa não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade do trabalho é que é importante no reino de Deus. Então nós vamos entendendo, né, dessa maneira, e vamos fazer uma comparação, né, para entender o que é reino de Deus e o que é esse pai de família, que é esse símbolo que eu trouxe. O que é a vinha? Quem são os trabalhadores? E aí Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele nos traz essa definição. Eu falo que o pai de família é aquele homem bom, generoso, né, que saiu várias vezes para dar oportunidade para todos trabalharem. Esse é o pai, esse é Deus. Esse é Deus que Kardec definiu através da mensagem espiritual, através dos espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o nosso Pai, é o nosso Criador. E o que é a vinha? A vinha era um local onde se plantava a uva e depois, ali mesmo, pisava a uva para tirar o caldo e fermentar, e dali saía já o vinho pronto. Então a vinha é o local de trabalho, onde nós mourejamos. Pode ser a Terra, no nosso caso aqui, mas pode ser o universo todo, onde todos os globos são habitados, onde todos os globos têm trabalho.
né? Os globos, os mundos materiais, é justamente para que o espírito possa trabalhar, né? Colocar em prática, aprender, para que eu possa evoluir. E quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são os seres humanos. Os espíritos estão reencarnados para estudar, aprender e progredirem. E o que é o trabalho na vinha? O trabalho na vinha é o trabalho no bem. Então, cada um trabalha, cada um esforça de acordo com as suas capacidades, né? Um esforça mais, outro esforça menos, mas todos têm a oportunidade de trabalho. Então, a vinha, que é no caso a terra, é onde nós temos a oportunidade de exercer as nossas funções. As horas. Sabe que Jesus está falando aqui de que? De hora relógio? Então, as horas, na verdade, aqui são períodos de tempo. Vamos ver daqui a pouquinho que períodos são esses, né? Período que veio Moisés, período que veio Abraão, período que veio Jesus. E o salário? O salário que é igual para todo mundo. E que salário é esse? E todos nós receberemos o mesmo salário. Aquele que trabalhou mais, trabalhou menos, o que demorou mais, é porque esse salário aí é o nosso objetivo final, é encontrarmos o reino de Deus, encontrarmos felicidade. Todos nós um dia adentraremos nesse reino, que é o reino de Deus. E esse é o nosso salário, né? Outra comparação que podemos fazer é em relação às horas, os horários, né? Ele falou que deu uma escala, né, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então são 18, né, são 12 horas. Ele falou que esse é um céu de madrugada. Então na madrugada nós vamos encontrar um chinês chamado Forri. E Forri já dizia que ele estava trazendo as lembranças dos seus ancestrais. Ou seja, Forri já trazia já alguma coisa do passado, onde ele ia trabalhar e o seu trabalho ia incorporar alguma coisa nesse passado. Então, Forri foi o primeiro que a história nos trouxe, e antes de Forri não existia escrita ainda, então não existia história. Então Forri foi o primeiro. Depois de Forri, então essa foi a madrugada, né? Então saiu de madrugada. Às 6 horas da manhã, qual é o povo, né? Era o povo hebreu. Os patriarcas do povo hebreu, Abraão, Isaac, Jacó, esses foram aqueles que foram convocados, né, no raiar do dia, no início do dia, 6 horas da manhã. Depois ele sai às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã é Moisés. Então, se Abraão, Isaac e Jacó aproveitou também tudo aquilo que Forri tinha trazido e incorporou mais alguma coisa. Moisés agora vai aproveitar o que o próprio patriarca trouxe, o próprio Abraão trouxe, vai também incorporar os seus conhecimentos. E assim nós vamos evoluindo. Sempre nós vamos aproveitando o trabalho dos nossos ancestrais. E Jesus? Sabe que Jesus aproveitou também o que Moisés trouxe, o que Abraão trouxe, o que foi trouxe? Ora, ele mesmo nos disse, né? Que não vim destruir a lei. Ou seja, ele veio cumprir toda essa lei que veio de Moisés, mas também que veio de Abraão, também que veio de Forri. Depois vem, então Jesus é às 12 horas. Às 15 horas, nós temos os pais da igreja. Foi um momento truncado, um momento meio que tumultuado, porque a igreja católica tinha muitas funções, mas não conseguiram aproveitar a oportunidade, né? Mas foram importantes também. Teve também aprendizado nesse momento das 15 horas. E depois, às 17 horas, na última hora, chega então o Consolador prometido por Jesus. Então, se Moisés foi a primeira revelação de Deus, nós vamos ter Jesus, a segunda revelação, e vamos ter depois o Consolador, a terceira revelação. E o Consolador também vem aproveitar tudo aquilo que foi produzido pelos seus ancestrais. É tanto que Jesus disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. O Consolador, que é o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então, o que Jesus nos disse, vão ter que ser relembrado. Que nada mais nada menos do que o produto que veio de Moisés, que veio de Abraão, que veio de Corri, que veio dos ancestrais de Corri. Então, os trabalhos eles são coletivos. Ninguém começou nada agora. Então, na última hora, nós pegamos o trabalho pronto. Né? Já está bem avançado. E vamos ver, então, algumas mensagens dos Espíritos nessas instruções dos Espíritos. Vamos começar, então, com Constantino. O tema dele é Os últimos serão os primeiros. Então, olha só o que ele diz. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, quando aquele pai de família chega e encontra aqueles últimos ali, ele pergunta, por que vocês estão parados até agora, né? Então eles não estavam ali, eles não chegaram ali naquele momento, naquela hora, eles estavam ali desde cedo, aguardando, esperando. Então, sobretudo, eles foram perseverantes, eles esperaram até a última hora e foram recompensados porque eles receberam o trabalho, né? Então não é que a pessoa, não é o preguiçoso que deixa para ir na última hora, com quem diz, né? Eu vou chegar lá, aproveito a oportunidade, trabalhar só uma horinha só. Não, não é assim. Nós temos que estar à disposição, sempre, para o trabalho. E ele fala também, né, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Muitas pessoas, às vezes, falam assim que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito assim, bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Então tem duas coisas que nós devemos separar bem, analisar bem. Primeiro, que são os bons, não são todos os espíritas. Então nós temos aqui Kardec, Emmanuel, Bezerra, Chico Xavier e tantos outros que vieram um trabalho fenomenal, né? Esses são trabalhadores da última hora. Quanto que eles produziram? Do outro lado também, não está dizendo aqui que somente os espíritos são trabalhadores da última hora. Não. Está dizendo que nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos bons espíritos, nós praticamos a doutrina. Porque tem os católicos também, os trabalhadores da última hora também, né? Os evangélicos, todas as religiões, todos estão trabalhando. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, era católica. No entanto, contribuição que ela deixou. Mahatma Gandhi nem era católico, nem era cristão, é muçulmano. No entanto, também podemos dizer que foi um trabalhador da última hora. Então, todos aqueles que estão se dedicando, trabalhando em prol dos semelhantes, servindo, são todos obreiros da última hora. E aí continua Constantino dizendo, todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. Então, às vezes, nós postergamos. Né? Nós temos, às vezes, a mania de deixar as coisas para fazer amanhã. Né? Então, tem que sempre fazer as coisas na hora certa, porque o Cristo nos chama e nós precisamos aceitar o como Espírito. Ele falou, vinde a mim. Né? E Emmanuel pergunta, tu queres ir? Né? Às vezes nós não queremos ir ainda, porque nós estamos muito preocupados ainda com as coisas materiais, que são mais atraentes para nós ainda nesse momento que nós passamos aqui na Terra. Tem continuando no mesmo tema, os últimos serão os primeiros, uma mensagem de Henry Heine, um outro espírito. E ele fala também assim, últimos chegados, eles aproveitaram dos labores intelectuais dos seus predecessores. Nós já falamos. Aqueles que chegaram por último, eles não começaram do zero. Eles já pegaram já as coisas bem adiantadas e eles só deram continuidade. Né? Porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos.
Ninguém trabalha sozinho. Né? Nós sempre estamos continuando a obra de alguém que nos precedeu. Ele fala, então, Deus abençoa a solidariedade. Ele continua dizendo que, aliás, muito dentro daqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Então, aqueles que vieram lá nas primeiras horas, às 6 horas da manhã, eles estão passando por uma série de reencarnações, que são eles mesmos que estão chegando, e nós temos aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje e nós passamos por tudo isso. Então, aqueles primeiros lá, eles serão os últimos daqui a pouco. Eles vão reencarnando, cada reencarnação eles vão aprendendo mais, como diz Leon Denis, que a reencarnação são os degraus no qual o ser se eleva e progride. Cada encarnação nós vamos evoluindo mais, né? E eles vão então chegar aqui a ser o último. Então os últimos já foram os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, nesse sentido, a gente entende melhor essa frase de Jesus, né? E finalmente, já encerrando, uma mensagem do próprio Espírito de Verdade nesse capítulo, intitulado Obreiros do Senhor. Nós trabalhamos para quem? Para o Senhor. Né? Ele diz assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A Terra está sempre em transformação, né? A Terra muda, a Terra evolui fisicamente, materialmente, e o ser humano, o homem, evolui intelectual e moralmente, principalmente moralmente. Então, ele continua dizendo que ditosos, ou seja, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro que tiverem esperado. Então, os últimos receberam tanto quanto os primeiros, que eles já estavam capacitados, já depois de tantas encarnações, a fazer isso aqui, ó, né? A trabalhar sem interesse, né? A trabalhar em prol da caridade, servir como o Mestre Jesus nos ensinou. E então ele encerra dizendo, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores. Olha, bons servidores. Vós que soubessem impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, quando nós discordamos, nós temos as nossas rivalidades, nossos ciúmes, nós estamos enterrando a obra, que não é nossa, mas é do Cristo. Então, essa mensagem, né, nós precisamos trazer, que é a mensagem dos trabalhadores da última hora. Ou seja, nós estamos aqui agora, não caímos aqui de paraquedas, nós estamos aqui, nós estamos capacitados para executar a nossa tarefa. E que possamos continuar sempre executando a nossa tarefa da melhor forma possível. Que Jesus nos ajude, nos proteja, os nossos benfeitores possam estar conosco. Eles não vão fazer por nós a nossa tarefa, mas eles podem nos auxiliar, nos ajudar, nos encaminhando sempre para o caminho do bem. Que Jesus nos abençoe e fique conosco.